Nesse vídeo eu vou fazer Juri, do jogo Street Fighter 6, e falar sobre o que tá passando na minha cabeça com cada etapa. Eu achei que teria alguns desafios legais aqui, por ser tipo 2 personagens em um. Eu vou ter que fazer a roupa dela e fazer ela dentro da roupa. Tá, isso não parece especial falando assim, mas é um pijama enorme, então aparecem dúvidas sobre como é que eu vou fazer isso. Eu comecei com um cubo com os cantos suavizados. Isso é um pouco diferente do que um cilindro, que é o que eu geralmente uso, e eu achei que assim ficou mais quadriculado e simétrico, deu um pouco mais de controle. E eu mandei ver no pijama, sem pensar muito, para ter alguma coisa modelada para depois eu conseguir alterar e deixar no formato que eu queria. O recomendado é fazer uma divisão extra no joelho para ajudar a dobrar, mas eu não fiz porque, nesse caso, é muito fácil adicionar depois, e só se eu precisar. Eu aceito um pouco de deformação como parte desse estilo de modelagem. O pijama não tem muita forma, isso estava me preocupando um pouco, são só tubos gigantes, e até na referência que eu desenhei, eu tive que forçar algumas ondulações de pano para ter um pouco mais de detalhe. E eu modelei seguindo o desenho quase à risca, só achei que a cintura estava baixa demais, então suspendi ela. E me deu trabalho essa conexão com a cintura. Mas é uma parte que é comum ser problemática em modelagem. Só talvez complicou mais por ser tudo muito espesso, então a forma que conecta muda um pouco. Mas eu só continuei fazendo uns cortes e mexendo nos vértices até achar que tá bom. Apliquei um efeito espelho, tem como continuar editando o modelo sem espelhar desse jeito, ativando uma opção, mas eu tô acostumado a fazer assim e funciona perfeitamente pra mim, então eu continuo fazendo assim. Tem alguns casos que eu devo trocar pro outro método, mas aqui tanto faz. Peguei uma parte da perna para fazer o braço e juntei com o torso. Essa junção foi muito mais simples do que a da cintura. Geralmente dá trabalho, mas aqui tudo encaixou muito bem. Ficou tipo bem óbvio como conectar os vértices. Eu só não gostei muito do formato do braço, ficou perfeito demais, parecendo um cano fazendo curva, igual quando eu mencionei sobre tubo gigante sem forma, e bem mais à frente eu deixo um pouco mais natural. Eu até mexi agora, mas não foi o suficiente. Eu puxei uns vértices para formar o capuz, nada de especial aqui, só achei que ficou grande e redondo demais. Aí bem à frente eu reduzo o tamanho. Eu tô pensando em fazer a personagem de dentro quase completa. Vai ter torso, cabeça, vai ter mão, pé, mas eu não devo precisar fazer a cintura, nem o braço nem a perna, porque vai ficar completamente coberto. Não é uma questão de certo e errado, eu só decidi simplificar. O ideal que eu queria era passar a impressão que, se você não soubesse que eu fiz a personagem incompleta, você acharia que ela tá completa. E eu acho que passou essa ideia o suficiente, pelo menos. E aqui eu comecei a fazer a personagem de dentro. Para isso eu copiei uma parte do pijama e fui modelando o torso. Deu pra sentir um pouco de costume que facilitou a minha situação aqui. Tipo, depois de fazer vários personagens, aí quando eu fui fazer essa parte, eu nem precisei tentar muito. Eu sabia que ia ficar escondido, então não precisava ficar bom, mas mesmo assim ficou um formato legal. E nessa parte de trás, eu ia excluir depois, com certeza, porque não vai aparecer, mas é uma parte que eu geralmente faço, então aqui eu achei estranho só modelar metade, então fiz ela. Essa parte de baixo não vai aparecer. Eu sabia disso, mas não tinha total certeza, tipo dependendo do ângulo de visão, aí por isso eu modelei. Aqui para os seios, eu tenho basicamente 2 formas de fazer, que é circular ou quadrada. Geralmente eu faço com formas circulares, faz sentido, mas eu queria manter essa personagem um pouco mais simples, então deixei quadriculado. Eu tinha colocado o capuz pro lado para não atrapalhar a parte de dentro da personagem, mas aí eu levei o corpo dela pro capuz só pra ver como tava ficando. Eu tava tipo ansioso pra ver como encaixava, e aí eu continuei modelando. Essa parte aqui do ombro serve de exemplo para como eu deveria ter feito as costas, porque me confundiu ter essa parte faltando, mas tá tudo bem porque mesmo se ficasse feio, não ia aparecer muito no resultado final. E eu não tenho forma certa de fazer esses vértices do ombro, fica realmente confuso. Eu só vou mexendo aleatoriamente até achar o resultado aceitável. Usar referência ajuda muito, mesmo só sendo um rascunho mal feito que ainda assim ajudou, mas eu sinto que, tipo, se a gente segue a referência cegamente, sem pensar, aí a gente termina com um modelo que quando você olha de frente tá perfeito, quando olha de lado tá perfeito, mas em outros ângulos talvez fica horrível. E é por isso que eu fico dando voltas no modelo direto, tipo, com a visão. É como se eu estivesse olhando os pontos de vista que a referência não cobre. Aí eu olho na diagonal, tento imaginar como se tivesse uma referência ali atrás e qual o formato que ela teria. E aí eu tento seguir aquele formato. Aqui no rosto é muito importante isso. Eu mudei a forma que eu faço rostos. Antes eu tentava só manusear os polígonos até chegar num formato legal. Mas aqui eu excluí os polígonos primeiro e recoloquei eles em curva. O ideal é fazer a curva que acompanha o ponto de vista entre frente e lado, que é comum visualizar o rosto. Eu já fazia isso, mas agora eu dou ainda mais foco para modelar com esses outros ângulos em mente.
Aqui eu copiei a parte de cima do rosto para fazer o cabelo, que é bem simples, é só o formato da testa com essas partes laterais estendidas. E teria como fazer o cabelo ser só um papel fino, mas eu quis dar espessura para ele por estilo mesmo. E eu só coloquei a espessura depois, por enquanto ficou só o formato básico. Copiei e levei para o pijama para ver como estava encaixando. E parti para fazer os pés. Eu já devo ter feito pés em 3D alguma vez, mas eu nunca me importei muito com o formato. Tipo, eu devo ter feito algum triângulo pequeno que eu só chamei de pé. Até porque faz parte de um estilo que eu gosto, tipo, um pé bem simplificado para personagem. Mas para essa personagem eu achei importante dar um pouco mais de forma, então é a primeira vez que eu tô fazendo um pé que tem formato de um pé. Eu pensei em fazer, tanto no pé quanto na mão, alguns dedos colados. No pé faz sentido ser só o dedão separado, já na mão eu tava pensando em polegar e indicador. Às vezes, quando eu tô fazendo esse tipo de coisa, isso acontece mais com a mão, eu lembro que eu não preciso procurar exemplos online, eu tenho uma por perto para olhar. Mas eu não queria fazer realista, então eu fui mais por instinto, tentando balancear estilo, simplificação de forma, mas também tendo algumas características reais. Eu compliquei desnecessariamente essa parte de cima, eu não queria uma divisão no meio, ficou com muito vértice, mas dá pra tirar depois. E aqui aconteceu um acidente, eu esqueci de gravar uma parte. O cabelo ainda dá pra mostrar o que aconteceu com esses pulos rápidos, eu coloquei a espessura e fiz a lateral caída, mas eu decidi refazer as alterações bem rápido pra mostrar mais ou menos o que aconteceu. Eu coloquei a espessura no cabelo, já tinha tipo fundo na lateral, mas eu queria deixar bem espesso por estilo. Fiz uns cortes na franja para parecer que são mechas de cabelo e abaixei o braço para tirar um pouco da impressão de cano perfeito que eu tinha comentado. E eu mudei um pouco o formato exagerado da abertura do capuz, depois eu faço ainda mais e no geral teve trocas de formato de leve. E eu finalmente fiz a espessura do pijama. E aqui eu coloquei os vértices do capuz aonde eu imagino que tenha vértice no corpo, para facilitar quando eu for juntar uma coisa na outra. E foi isso que eu perdi na gravação, agora eu posso voltar para o modelo normal. Eu falei que seria legal fazer um personagem do zero depois de muito tempo sem fazer isso, mas eu não tava com saco pra fazer à mão, então eu reutilizei essa, que é bem antiga minha, e eu acho ela bem legal, é fofa e bem tipo espessa, e eu não queria ter que acertar de novo esse formato. Só precisei fazer alguns ajustes, eu colei 3 dedos, mexi em algumas outras coisas, mas eu trapaceei e usei uma mão pronta. Essa foi a exceção. Depois eu fiz mais algumas alterações, é melhor agora do que depois. Eu não tenho muito medo de começar, por exemplo, a pintar e depois ver que alguma coisa não ficou legal e ter que alterar. O meu processo de criação de personagens aceita alterações tarde muito bem, mas é bom evitar quando dá pra evitar. Eu excluí mais algumas partes do corpo, eu acho que eu esqueci de mostrar isso, tipo as costas, por exemplo, mas não é nada demais. Aqui eu juntei o capuz com o corpo e comecei a juntar os vértices. Dá pra ver que alguns vértices estavam num lugar ótimo pra juntar. E eu criei vértices extras quando precisei. Eu fiz a personagem do zero só porque eu quis mesmo. Achei que seria legal ter em vídeo, mas faz um tempo que eu parei de fazer personagem assim. Eu altero um que já tá pronto ou começo de uma base genérica minha, porque poupa muito tempo. E um problema que eu já ouvi sobre usar a base pronta é ficar preso com o mesmo formato de personagem. Tipo, atrapalhar a possibilidade de fazer um personagem completamente diferente do anterior. Mas eu ainda prefiro reutilizar uma base e só tentar muito forçar um formato novo. E em casos que eu quero um personagem igual aos meus outros, aí que faz mais sentido ainda reaproveitar. O cabelo que eu fiz até agora para a parte de fora era obviamente temporário. Eu só não tinha a mínima ideia de como é que eu ia fazer. Olhei algumas imagens da personagem e lembrei que nem é o cabelo normal dela. O normal é liso, mas esse aqui é bem mais bagunçado e estranho. Então pensei nesses tubos simples. Usei uma opção legal, que eu só lembro quando eu faço cabelo, que é copiar com essa opção diferente, que faz todas as cópias seguirem as alterações uma da outra. Então se eu mexo em um desses fios, essa mesma alteração acontece nas cópias. Dá pra mexer no ângulo, dá pra mexer na espessura, parece que não é nada demais, daria pra fazer esse tubo perfeito e depois copiar, mas o problema é não saber qual é o formato perfeito. Então assim dá pra experimentar até achar um formato legal. Agora eu mexi no cabelo principal para deixar um pouco mais volumoso, porque eu senti que o rosto estava pequeno dentro do capuz, então isso aqui ajudou um pouco. Hora de fazer o mapeamento, que é o preparo para o modelo receber pintura. E como eu estou fazendo um pijama, eu acho que uma analogia boa para entender por que precisa desses cortes e onde eles entram é pensar em costura de roupa. As roupas têm costuras porque elas começam como um tecido plano, que para fazer o formato fechado ou tridimensional, o pano dá a volta e é costurado. Aqui é o contrário.
eu preciso fazer uma versão 2D dessas formas tridimensionais, e são os cortes que vão abrir o tecido. Feito isso, eu joguei um outro mapeamento separado usando ponto de vista em cima da referência e usei isso para gerar uma textura inicial. É incrível que uma referência mal desenhada, mesmo assim, ajudou muito na pintura. Eu vejo muito valor em não começar do zero, prefiro 1000 vezes alterar uma coisa pronta, e essa técnica de usar referência como pintura inicial eu expliquei em um vídeo. Eu comecei a limpar a pintura, porque ela é bem suja com esses rascunhos da referência, e eu deveria ter investido mais tempo em fazer um desenho melhor, sabendo o quanto que economizou na pintura e como ditou o formato de algumas coisas até na versão final, principalmente no pijama, que eu não sabia como detalhar por ser só um pano enorme. Acabou que o formato das partes sombreadas ficou tipo idêntico até o fim. Isso talvez serve de exemplo para mostrar que pintura 2D e 3D são habilidades parecidas e bem transferíveis. Escureci o cabelo, fiz uns detalhes e comecei a fazer a expressão. Eu achei importante colocar um sorriso exagerado nela e eu usei essa imagem como exemplo principal para acompanhar. Eu não tinha planejado muito como seria o rosto, mas eu queria deixar, obviamente, parecido com a personagem do jogo e também parecido com as minhas personagens. É a primeira fanart que eu faço, eu não ligo muito pra fanart, porque eu sinto que já tem tantas por aí e eu tô só adicionando mais uma em um mar de conteúdo de fã da mesma personagem. Mas eu acabei gostando muito. Foi tipo uma combinação boa de já saber o que fazer, por seguir um design pronto, junto com ter liberdade pra mudar o que eu queria e deixar do meu jeito. E na prática, sem pensar, deu pra perceber o que é um bom design. Tipo ao fazer as coisas estranhas que a Juri tem, que são propositais e diferenciam ela de um personagem ruim. Eu fiz leves alterações aqui, mexi no olho de novo um pouco, mexi também no formato do rosto, são detalhes pequenos mas que importam muito, e continuei limpando a textura, nada demais. E agora eu brinquei com algo perigoso, que é mexer com as cores. É muito difícil decidir qual opção que é melhor. Por exemplo, eu escureci a pele, aí achei que ficou melhor, mas por outro lado reduzi o contraste. Tentei uma cor mais escura para dentro do pijama, fez sentido, mas depois eu testei um rosa vibrante e claro, copiando a cor do cabelo, e achei que ficou muito melhor. Montei uma pose só à toa para tirar essa padrão, e para finalizar eu testei um degradê. Isso dá um visual desfinalizado que eu nem consigo explicar, mas depois eu troquei de ideia e reduzi o tamanho da textura pela metade para ficar com esse estilo simplificado que eu achei que combinou. Qual personagem de qualquer jogo ou obra você acha que ficaria legal nesse estilo? Se você achou legal ver eu fazendo ela e comentando, me avisa também, porque isso pode virar uma série. Se gostou, deixa um like, considere se inscrever e até a próxima.